E aí pessoal, tudo bem com vocês? Apresento a vocês o minicurso chamado A Essência do Django. Este minicurso faz parte de um projeto chamado Negros Dev, que foi um projeto criado pelo meu grande amigo Marcos Pereira. Grande abraço, Marcos. E é um minicurso básico que mostra quais são os principais recursos do Django. Este projeto está disponível em dois repositórios no github.com/rg3915/Django Negros Dev e também está no GitLab. O endereço está aí na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários, ou me chama no Twitter ou no Instagram por RG3915. E fique à vontade para se inscrever e dar o seu like, porque assim o YouTube pode recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então, com vocês, o minicurso A Essência do Django. Eu queria dizer que todo o nosso material está em gitlab.com/rg3915/Django Negros Dev. E hoje nós vamos falar sobre Django. Antes eu queria explicar que se você já quiser rodar o projeto com a versão já pronta, você segue essas orientações aqui, que é para fazer git clone do repositório. E todos esses passos aqui eu vou mostrar ao longo do caminho. Bom, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre Django. E o que é Django? Django é um framework web de alto nível escrito em Python que estimula o desenvolvimento rápido e limpo. Ele é um framework web escrito em Python, mas o que ele faz essencialmente? Bom, ele adota o padrão MTV, ou MTV, como você preferir. Ele possui um ORM próprio, um painel de admin, e o legal dele é que ele faz herança de templates e modelos, e ele é open source, né? Então vamos explicar o que significa MTV, que é uma variação do padrão MVC, onde M significa model, que é o modelo, a camada de abstração do banco de dados, que é onde acontece o ORM. O view é o controlador, ou seja, é onde acontecem as regras de negócio e a comunicação entre a base de dados e o navegador. E templates é a camada de apresentação, que geralmente são páginas HTML ou pode ser outro conteúdo também. Então se a gente ver essa imagem aqui, você tem aqui o M de model, que tem a ver com o banco de dados, o T de template, que tem a ver com a visualização, e o V de view, que são os controladores. Nessa outra imagem aqui, uma coisa interessante de observar como que o Django trabalha, que é o seguinte: quando você entra no seu navegador e digita lá www.djangoproject.com, por exemplo, que é o site oficial, através do browser a gente entra numa URL. Essa URL geralmente ela vai numa view, e a partir da view ela pode te dar alguma resposta diretamente para o browser, ou seja, retornar para você. Ou ela pode renderizar um template, que é renderizar todo o conteúdo que você vê na tela, no seu navegador. Através da view, fazendo esse caminho aqui, você pode ir também no models, que tem a ver com o banco de dados, que através do ORM ele vai no banco de dados, pega os dados, retorna no model, que por sua vez retorna na views, que pode retornar no template e retornar o resultado final para o usuário. Quando você entra em djangoproject.com, você tem aqui a página oficial do Django, e aqui você pode ver que atualmente ele está na versão 3.2. Quando você clica aqui, você tem Django Documentation, que é a documentação oficial do Django, e ela é uma documentação muito completa, e geralmente a minha dica é que você comece pelo tutorial. Ele está todo em inglês, né? Mas em algum momento pode ter alguma tradução em português. Então, se você quiser em português, algumas páginas, nem todas, né, estão traduzidas para o português. E daí aqui na documentação você tem um campo de busca. E aí você pode digitar pelo que você precisar, por exemplo, forms. Então ele me retorna aqui alguma coisa de forms. Na verdade não mostrou tanto, mas melhor em inglês mesmo. Em inglês você tem mais opções. Bom, voltando ao que eu estava falando aqui, o ORM, o que significa? Significa Object Relation Mapper, que em português seria mapeamento objeto relacional. Ou seja, você trabalha com orientação a objetos para abstrair as queries do banco de dados. Ao invés de fazer SQL puro, você pode fazer trabalhar com orientação a objetos
para retornar os dados que você precisa. Então, nesse exemplo aqui, user.objects.filter, e-mail dunder, esse dunder que eu falo é um duplo sublinhado, tá? São dois sublinhados. Dunder ends with igual a gmail.com, eu vou retornar todos os usuários cujo e-mail termina com gmail.com. Eu vou mostrar isso aqui mais para frente, como que a gente faz para ele funcionar. E quando a gente fala também de orientação a objetos, a parte de ORM, o arquivo models.py, que como eu disse tem a ver com a modelagem do banco de dados, quando você cria uma class person, ou seja, você está criando uma classe chamada person, daí você pode definir um atributo como, por exemplo, first name, que será igual a models.charfield, e aqui você coloca no idioma que você quer, no nosso caso em português, né, nome, max length 100, e nesse caso unique igual a true, ou seja, significa que você não vai repetir o first name. E virtual env e requirements, o que significa? Virtual env, imagine uma caixinha onde você vai colocar os pacotes do projeto que você está trabalhando no momento. Então, por exemplo, dentro dessa virtual env eu posso ter o Django 3.1.8, que é a versão que a gente vai trabalhar, o DJ Database URL, Python Decouple e Django Extensions. E se eu quiser trabalhar num outro projeto, eu posso criar uma outra virtual env, que vai ser uma outra caixinha, que pode ter um requirement completamente diferente. Pode ser Django numa outra versão, ao invés de Python Decouple, você usar alguma outra biblioteca. Então é isso, virtual env são ambientes virtuais onde você isola as dependências do seu projeto. E como eu tinha dito, então, qual que é a essência do Django? Basicamente são o ORM, que abstrai as queries SQL, o painel de admin, que facilita a nossa vida quando a gente vai fazer um CRUD básico, e a herança de templates e modelos, que é tudo isso que a gente vai ver no projeto daqui para frente. Então aqui a gente tem como iniciar um projeto, e basicamente você tem que ter o Python instalado na sua máquina. E uma coisa que eu queria mostrar aqui é o seguinte, que para ativar a virtual env, no Linux você faz source.venv/bin/activate. Só que no Windows, eu não testei porque faz tempo que eu não tenho Windows nas minhas máquinas, mas geralmente você ativa com .venv, /invertida, scripts, com S maiúsculo, /invertida, active.bat. Bom, então vamos ver na prática como que isso funciona. E para isso eu vou abrir aqui o meu terminal. Eu já criei uma pastinha chamada Django Negros Dev. E a primeira coisa que eu vou fazer é verificar qual que é a versão do meu Python. Então Python -V maiúsculo, tá? Ó, eu estou aqui com o Python 3.8.9. Então eu faço o seguinte, Python -m, que significa módulo, venv. Ou seja, eu vou criar uma virtual env usando o módulo padrão do Python. E eu vou chamar essa virtual env de .venv, que pode ser o nome que você quiser, né? Mas eu já estou acostumado a escrever desse jeito, inclusive está na documentação. Daí, para eu ativar essa virtual env, eu faço source.venv/bin/activate. Pronto, agora eu estou com a minha virtual env ativa, e tudo que eu instalar, ele vai ficar somente dentro dessa virtual env. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pip install -u maiúsculo pip, que é para atualizar a versão do pip, que geralmente ele pede, tanto que ele mudou aqui da versão 20.2.3 para versão 21.1. É sempre uma boa prática você fazer essa atualização. Agora, finalmente, vamos instalar o Django. Só que eu vou colocar exatamente na versão 3.1.8, porque vai ser mais fácil para a gente trabalhar nesse momento com essa versão específica. Depois eu vou colocar o DJ Database URL, o Python Decouple, que tem a ver com as variáveis de ambiente, que eu vou explicar já já, e o Django Extensions, que é uma extensão que facilita muito a nossa vida, e eu vou explicar como trabalhar com ele, porque eu gosto bastante. Bom, depois que eu instalei tudo aqui, se eu fizer pip freeze, ele me mostra o que foi instalado. Então nós temos aqui a sgiref, que eu não preciso citá-lo por enquanto, o DJ Database URL, o Django Extensions, Python Decouple e esses dois aqui. Como eu tinha mencionado antes, uma boa prática é a gente escrever um arquivo requirements.txt. Então se eu fizer isso daqui, ó,
pip freeze grep Django 3.1.8 requirements.txt e fizer cat requirements, ele escreve o que eu tinha instalado dentro do arquivo requirements.txt. Daí eu faço o mesmo para então, quando eu digitar cat requirements.txt, ele escreve aqui todos os pacotes que estão instalados na minha aplicação. Daí você pode dizer assim, tá, eu poderia ter feito pip freeze e simplesmente retornar tudo para dentro do meu arquivo. Eu só coloquei uma hashtag aqui na frente porque eu não quero rodar isso aqui de fato, então eu vou deixar como um código comentado. Se você fizesse isso, seria mais rápido, sim, seria mais prático. Só que aqui tem coisas que você não precisa colocar, que é o ASGIREF, o PyTZ e o SQL Parser, porque eles foram instalados automaticamente por causa da dependência de algum pacote aqui. Então, uma boa prática é fazer daquele jeito que eu tinha mostrado antes, porque você colocar tudo de uma vez não é tão legal assim. Uma outra coisa também, eu já vou abrir aqui um editor de texto. Eu vou vir aqui no projeto, vou vir até aqui em cima e vou pegar aqui do repositório o arquivo .gitignore. Porque eu quero copiar todo esse conteúdo aqui para dentro do meu projeto. Então eu vou clicar neste ícone aqui, Copy File Content. Daí eu vou vir aqui pelo terminal e vou digitar touch, que é o comando para criar um arquivo novo, .gitignore. Eu já estou deixando ele completo para quando você estiver versionando em algum repositório, seja ele GitLab ou GitHub ou algum outro, você tem que ter o gitignore, que é muito recomendável. Então todo o conteúdo está lá no repositório. Uma outra coisa que eu vou fazer também é vir aqui em contrib, que é uma pastinha, e eu tenho um arquivo chamado envgen.py. Eu vou copiar esse conteúdo também e a gente vai ver para que ele serve. Então eu vou vir aqui e vou criar uma pasta mkdir contrib. Daí eu vou fazer touch contrib env_gen.py. Daí vou abrir aqui pelo meu editor. Ele está aqui. E eu vou copiar aquele conteúdo que eu peguei lá do repositório. A gente vai ver como que usa ele agora na sequência. Basicamente o que eu vou fazer? Python contrib envgen.py. E o que ele faz? Se eu digitar cat.env, ele cria um arquivo com variáveis de ambiente para mim. Por exemplo, aqui eu tenho debug igual a true, eu tenho a secret key, e eu tenho aqui um allowed hosts com 127.0.0.1. Ó, reparem que não tem aspas dupla, não tem aspas simples depois do sinal de igual, e não tem espaço em branco. Então aqui é vírgula, ponto, localhost, e eu coloquei também um vírgula, ponto, 000, que vai ser mais fácil para a gente trabalhar. Aquele código, ele gera uma senha aleatória para você, tanto que ele gerou uma senha para o seu banco de dados também, só que eu deixei tudo isso aqui comentado porque a gente não vai usar ele neste momento. A gente vai usar só daqui até aqui. Mas são opções que você pode explorar no futuro para ver as outras opções disponíveis. Bom, então aqui vamos finalmente criar o nosso projeto com Django-admin start project. E eu vou chamar de my project por falta de um outro nome diferente. E aqui eu coloco um ponto, espaço, e não esquece de colocar esse ponto aqui, porque aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar o seu arquivo manage.py exatamente na pasta principal do seu projeto. Só que aí eu gosto de manter uma estrutura que é a seguinte: eu entro na pasta myproject, e daí eu faço Python, só que como o manage.py está uma pasta acima, eu faço /, manage.py, e daí eu vou fazer um start app, vou criar uma nova app chamada core. Geralmente você cria uma app chamada core, que seria uma app principal, então eu vou adotar este nome. Quando eu venho aqui, vou voltar um nível, né? E vou digitar tree, nós vemos aqui que a gente tem na pasta principal o arquivo requirements.txt e aqui o manage.py.
Dentro da pasta MyProject, a gente tem um arquivo settings.py, que é o arquivo de configuração do nosso projeto, e o arquivo urls.py, que é o arquivo principal, onde a gente define as nossas rotas. E eu preferi colocar dentro da pasta do projeto a app chamada Core, porque aí se você precisar criar várias apps, deixando tudo dentro da pasta MyProject, fica mais organizadinho o seu projeto. E o primeiro arquivo que a gente vai mexer aqui, porque como eu já abri o editor de texto, ele já está aqui, é o settings.py, que é o nosso arquivo de configuração do projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar no Installed Apps dois pacotes. Primeiro o Django Extensions, que eu já tinha instalado ele no começo, e depois vou colocar a nossa app chamada Core, então é myproject.core. Vou deixar uma vírgulazinha aqui no final, para a gente não esquecer. Bom, se eu fizer só isso daqui, eu já consigo rodar a minha aplicação. Então, aqui eu já estou com o manage.py, eu simplesmente faço python manage.py migrate. Por que migrate? Porque ele vai rodar os arquivos de migração já existentes, que são esses aqui, e ele vai criar, nesse caso aqui, um arquivo SQLite. Então ele vai criar aqui um arquivo SQLite 3, e se eu fizer python manage.py create superuser, eu posso digitar aqui admin, por exemplo, eu vou deixar sem e-mail, definir uma senha bem simples, e ok. Daí eu faço python manage.py run server, e a gente já terá a nossa aplicação rodando na porta 8000. Bom, então aqui está a nossa aplicação rodando na porta 8000, e como a gente definiu o debug igual a true, na verdade ele já vem por padrão, e eu ainda não tenho nenhuma página escrita, uma página HTML, ele me mostra essa página inicial default, mas pelo menos está funcionando tudo aqui. Uma coisa legal é que já dá pra gente entrar no painel de admin. Eu posso colocar aqui /admin, e como eu já tinha criado um super usuário, que é admin, ele me mostra aqui, e eu tenho aqui duas tabelas, a de usuários e os grupos. Os usuários, por exemplo, eu posso criar mais um usuário, por exemplo, Regis. Definir uma senha e colocar aqui Regis Santos. E salvar. Então agora nós temos dois usuários já cadastrados. E aqui, se eu quiser, eu posso clicar em View Site, que ele me volta para a página principal, que é essa daqui no caso. Bom, então como eu tinha mencionado, aqui a gente tem a AppCore, e dentro da AppCore a gente tem alguns arquivos, que é o models.py, views.py, tests.py, apps e admin. A gente vai olhar cada um deles ao longo do curso. Continuando aqui com o settings.py, uma coisa muito importante é que você não pode versionar a sua secret key. Então a primeira coisa que você vai fazer é deletar a sua secret key, porque você não pode versionar ela no seu repositório. Então aqui eu vou escrever config secret key. Esse secret key é exatamente o mesmo nome, mas é porque ele está definido aqui no meu arquivo .env. Então eu tenho debug, secret key e allowed host. Então eu vou definir esses três. Aqui no allowed host eu vou colocar config allowed host também. E vamos começar do começo, né? Aqui eu vou escrever from decouple, que tem a ver com o Python decouple que eu tinha instalado. Eu vou colocar o config e csv com o C maiúsculo. Só que isso aqui não tem nada a ver com o arquivo CSV, tá? Isso aqui é uma função embutida no Python decouple. E eu vou colocar também o dj underline database underline URL, que eu tinha instalado no começo também, import parse as db URL. Esse as é porque eu estou renomeando ele, ou seja, estou colocando um alias para ele. E daí a gente vem aqui no debug e coloca config debug.
default falso e cast bool, ou seja, estou dizendo que é um booleano. E aqui no allowed hosts eu vou colocar o default, uma lista vazia, e o cast dele é aquele CSV que eu tinha comentado, que na verdade ele é uma função. Algumas coisinhas a mais que eu vou configurar aqui também é o seguinte. Aqui eu vou escrever default db url igual SQLite, 1, 2, 3, daí aqui uma string, onde eu vou colocar base underline dir, barra, e uma string chamada db.sqlite3. Ou seja, eu estou reescrevendo aqui, porque vai ficar mais fácil da gente trabalhar futuramente. Então, config database url default igual a default database URL e o cast vai ser o db URL que eu tinha definido o nome lá em cima. Aqui em language code a gente pode colocar pt-br e aqui em vez de UTC eu vou colocar América São Paulo, ou você coloca e aqui eu vou colocar América São Paulo. Mais uma configuração que eu vou colocar aqui é o static root igual a basedir.joinPath static files. Pronto, a gente não vai precisar mexer mais no arquivo settings.py e o próximo arquivo que a gente vai mexer é o URLs, que é o arquivo principal. Aqui ele te dá um link para a documentação, além disso ele te dá um exemplo. Então se eu pegar esse exemplo aqui, que é exatamente esse daqui, eu posso colocar ele aqui, põe uma vírgula aqui no final, só que eu vou chamar de index. E aqui o name da URL, vou chamar de index também. Eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. From django.http import http response. Ou seja, direto no meu arquivo URLs eu posso fazer def index request returning http response e escrever aqui h1 Django tutorial. Quando eu fizer isso, minha aplicação deve estar rodando aqui em Python manage.py run server. Quando eu atualizar aqui, ó, agora ele saiu daquele layout, daquele template e me retornou isso aqui, Django tutorial. Ou seja, a gente já está no nível 1 do nosso projeto, que é num único arquivo, de uma forma bem simples, eu consigo retornar um conteúdo HTML na minha tela, que é exatamente isso daqui. Só que é o seguinte, não é legal a gente colocar essa função aqui, e principalmente esse HTML aqui, porque se você tem um arquivo HTML com conteúdo muito grande, vai chegar uma hora que isso aqui não será mais viável. Então, uma boa prática, primeiro, aqui na minha app core, eu vou criar um arquivo novo chamado urls.py. Ou seja, eu tenho um arquivo urls.py dentro da minha app core. E daí, o que eu faço aqui? Eu vou fazer from django.urls import path e from.views, isso aqui significa import relativo, ou seja, esse arquivo views.py está na mesma pasta, ou seja, ambos dentro da app core, e aí eu vou fazer app name igual a core, que é o nome da minha app. Daí url patterns igual uma lista, onde eu vou pegar esse conteúdo aqui, esse path aqui, eu vou deixar comentado para fins didáticos, para a gente não perder, mas eu vou colocar ele aqui. Então, a indentação aqui e ok. Só que agora eu volto no meu URLs principal e faço o seguinte aqui.
Vou colocar path, aspas vazias aqui, e vou fazer include. Então eu vou importar o include aqui. E vou fazer myproject.core.urls. Ou seja, ele vai ler todo o conteúdo do meu arquivo urls.py que está dentro da AppCore. E aqui eu preciso escrever namespace igual ao nome da app, que é core. Bom, feito isso, eu venho aqui no views.py, vou até recortar isso daqui, vou copiar, deixar ele comentado para a gente não perder. Isso aqui também eu vou deixar comentado. E eu vou vir aqui no views.py e vou copiar aqui. Copiar esse conteúdo aqui também. Pronto. Eu passei a minha função index para dentro do meu arquivo views.py. Então, se eu rodar aqui, ó, temos um erro aqui, hein? E é interessante quando a gente pega esses erros, para a gente descobrir como que a gente faz para resolver. Ele está dizendo que tem um type error, porque eles não estavam esperando pela keyword namespace no arquivo myproject.urls.py, linha número 27. Então, se eu vier aqui na linha número 27 do myproject, é esse daqui mesmo. É que na verdade o erro é esse daqui, ó. Esse parênteses não é aqui no final. É isso que ele estava dizendo que estava errado. Pronto, agora está funcionando. E se eu apertar aqui, ó, ele continua do mesmo jeito, mas para a gente ver se teve alguma alteração ou não, eu vou colocar aqui 2. Só para testar. Olha lá, está funcionando, né? Então está funcionando normal. A única coisa que eu fiz foi separar as coisas no views.py e o urls.py, que foi um novo arquivo aqui. Só que como eu falei, né, trabalhar com um arquivo HTML aqui não é uma coisa muito legal, porque esse conteúdo HTML pode ficar muito grande. Então, geralmente, o que a gente faz? Def index request template underline name igual a index.html. Daí eu faço return render request e template name. Eu vou deixar esse código comentado e vamos usar esse de baixo. Só que se eu fizer isso daqui, ó, ele disse que o template index.html não existe. Bom, se não existe, então vamos criá-lo, né? Eu vou criar aqui pelo terminal, porque vai ficar mais fácil de trabalhar. Então eu vou fazer mkdir myproject core e vou criar uma pasta chamada templates, no plural. Depois eu vou criar um arquivo novo chamado touch myproject core templates index.html. Pronto, agora o arquivo existe. Só que eu tenho que colocar o conteúdo dele, né? Então ele está aqui. Vou até copiar esse pedaço aqui e vou colocar aqui Django tutorial e vou colocar aqui um H2 só para diferenciar negros dev. Bom, então se eu fizer de novo Python manage.py run server, quando eu atualizar aqui, ó lá, prontinho. Eu criei meu arquivo index.html, agora está tudo funcionando normalmente. Agora nós vamos continuar o nosso projeto, só que a gente vai fazer ele de uma forma mais profissional, digamos assim. O objetivo aqui vai ser instalar o PostgreSQL. Então, no Linux você digita sudo apt-get install -y PostgreSQL 12 e PostgreSQL contrib 12. E aí depois que você tiver com ele instalado, você faz sudo su-postgres. Coloca a sua senha aqui, a senha da sua máquina. E aí se eu fizer psql -u maiúsculo postgres -c e escrever create role my user encrypted password my pass login e ponto e vírgula. Só que aqui o my user já existe, né? Porque eu já tinha criado antes.
Tudo bem. Depois eu faço traço U maiúsculo, Postgres, traço C, e aqui create database mydb owner myuser e ponto e vírgula. Ele está dizendo que já existe também, só que nesse caso eu vou deletar ele para criar novamente. Então eu vou fazer drop database, apenas para teste aqui, né? Daí eu consegui deletar e agora eu faço create database mydb owner myuser novamente. Prontinho, deu certo. Ctrl D para sair, Ctrl L para limpar a tela. Daí eu venho aqui no arquivo settings.py e faço o seguinte, ao invés de eu usar isso daqui, eu vou deixar comentado, eu vou fazer assim, databases igual um dicionário, daí eu vou colocar default, outro dicionário, daí aqui eu escrevo engine, django.db.backends.postgresql, daí eu faço aqui name maiúsculo. Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando aqui. Daí eu vou fazer aqui user, password, host e port. Port é a porta de comunicação do banco, que no caso é 5432. Aqui no host eu vou digitar config, que tem a ver com o Python decouple, e lá eu tenho, deixa eu ver aqui no ponto .env como que está, dbhost. Então aqui, dbhost, e eu posso deixar vazio aqui. Ou seja, quando não tiver nada, ele considera o que tiver vazio. Aqui no password, eu vou colocar o Postgres password. Ou se não tiver nada, eu posso deixar vazio. Aqui eu vou colocar Postgres user. Ou aqui eu coloco simplesmente Postgres. E aqui PostgresDB. Ou simplesmente Postgres. Pronto. Se eu fizer isso, aqui na minha .env eu tenho que descomentar o PostgresDB, só que eu vou colocar o mydb. No Postgres user eu vou colocar o myuser, que eu já tinha definido. Aqui na senha eu vou colocar uma senha bem simplesinha, que eu acho que é 1, 2, 3, 4. Se não for a gente confere depois. E o db host, que é o localhost. Além disso, bom, deixa eu fazer aqui python manage.py migrate. E ele deu um erro aqui, ó, dizendo que o PsychoPG2 não está instalado, que ele não reconhece esse módulo. Então eu vou instalar ele, pip install PsychoPG2, só que você coloca traço binário. Traço binário que é o recomendável para usar e trabalhar nessa versão. Então, tanto que se eu fizer pip freeze grep PsychoPG2, ele me retorna isso daqui, então eu posso jogar ele para requirements.txt. Agora ele está lá no meu requirements, está instalado aqui bonitinho. Bom, agora sim, eu acho que eu posso fazer o migrate. E ó, o myuser, ele disse que a senha está errada. Eu preciso saber qual senha que eu defini agora. A senha é mypass, eu tinha definido como mypass. Daí, quando eu rodei o migrate, ele funcionou aqui. Vou fazer também o python manage.py create super user. Então, admin. Eu vou abrir aqui o dbeaver. Aqui no dbeaver, eu clico aqui nessa nova conexão de banco. Vou escolher aqui PostgreSQL.
clico em seguinte. Daí aqui o database vai ser MyDB, o user MyUser e a senha MyPass. E daí eu testo a conexão. Bom, ele disse que está conectado, que deu tudo certo. Então eu posso terminar e ele aparece aqui. Daí se eu vier aqui, expandir aqui, esquemas, public, tabelas. Nós temos aqui várias tabelas, inclusive o Auth User. Eu posso clicar com o botão direito e ver os dados. E eu já tenho aqui o admin. Ó, pode ver aqui o username admin, ele já está aqui. Bom, então agora que já estamos usando o PostgreSQL, a gente vai criar uma nova app chamada Expenses, que tem a ver com despesas, e a gente vai considerar a seguinte modelagem. MyProject.expenses, que é o nome da app, a gente vai ter uma tabela chamada Expenses, que tem a ver com despesas, uma foreign key para customer, que significa cliente, e uma herança abstrata para timestamped model. Então a primeira coisa que eu faço é vir aqui e digitar. Eu vou entrar na pasta MyProject e fazer python.manage.py start app expense, que significa despesas. Ok, daí eu venho aqui no settings e aqui em cima eu coloco no installed apps o expense. Deixa eu fechar tudo aqui. E na minha app core models.py, eu vou fazer isso daqui. Class timestamped model models.model. Daí eu pego aqui um datetime field que eu vou chamar de created. Daí aqui eu escrevo criado em, e por enquanto tá aí auto now add igual a true e auto now igual a false. Daí eu vou tirar uma cópia aqui, vou chamar de modified, ou seja, modificado em, onde o auto now add será false e o auto now será true. O auto now add significa que ele só altera no momento da criação do registro. E o auto now significa que ele altera a todo momento. Então, quando eu defino o modificado em com auto now igual a true, ele vai alterar a hora a todo momento que eu alterar o meu registro. Só que isso aqui será uma classe abstrata, ou seja, uma classe que eu vou usar como modelo para herdar em outras classes. Então eu ponho abstract igual a true. Depois eu venho aqui em expenses, expense models.py, e a primeira coisa que eu vou fazer é from myproject.core.models import timestamped model. Daí eu faço class customer, eu vou chamar de cliente, né? E vou herdar de, não, isso aqui vai ser models mesmo, isso aqui é models.model. Daí aqui eu terei um char field com first name, daqui eu coloco em português, nome, max length 50. Aqui last name, sobrenome, max length 50, null igual a true e blank igual a true. Significa que o preenchimento não é obrigatório. Aqui eu vou colocar só um Nokia E501 para ele não quebrar a linha, porque mudou pouca coisa. E aqui eu vou fazer um e-mail field, que será e-mail, com null igual a true e blank igual a true. Daí eu faço class meta, ordering igual a uma tupla, onde eu vou deixar em ordem alfabética. Põe uma vírgulazinha aqui dentro da tupla, porque senão ele vai reclamar em algum momento. Verbose name, cliente, e verbose name plural, clientes. A gente também precisa definir, eu vou colocar aqui um arroba property, que será uma função chamada fullname, self, return f, vou usar uma f-string,
E aqui no final eu coloco ponto .strip, um espaço aqui, e aqui eu tenho self.firstName e self.lastName. Pronto, é isso. Só que aqui ou vazio, porque se não tiver nada, ele deixa vazio aqui. Depois eu faço dunder str e return self full name. Prontinho. Depois eu vou criar uma classe chamada expense, que são as despesas. Daí sim eu faço o timestamp, herdo de timestamp de model e faço aqui a description. Daí aqui eu coloco descrição max length 100 e eu vou deixar ele como obrigatório. Só que aqui eu vou criar um date field chamado payment date, que é data de pagamento, null igual a true e blank igual a true. Depois eu vou fazer um customer igual a models.foreign key. Daí aqui eu coloco customer, que é a classe que está lá em cima, e eu coloco onDelete, onde eu vou fazer igual a models.setNull, ou seja, se eu deletar o cliente, a despesa ainda continua. Daí o verbose name vai ser pago a, ou seja, quem que você pagou, né? E o related name será expenses, no plural. Deixar assim. Daí eu faço null igual a true e blank igual a true. Vou definir aqui também um decimal field chamado value, que será valor, com max digit 7 e decimal place 2. E finalmente um booleano chamado paid, que significa se está pago ou não, só que o default será false. Class meta ordering igual. Quando eu coloco um tracinho do payment date, significa que a ordem vai ser primeiro o mais recente. Então ele pega o mais recente por causa do tracinho, ou seja, a ordem inversa. Aqui será despesa e o verbose name plural, despesas. Aqui def dunder str self return self description. E por fim, uma coisinha que eu vou colocar aqui também vai ser def get absolute url self, daí return reverse lazy. Eu vou deixar aqui underline detail por enquanto e um kwargs igual a um dicionário com a chave pk self.pk. Só que tudo isso aqui eu vou deixar comentado, a gente vai usar ele só mais pra frente. Só vou deixar ele mais ou menos pronto aqui. Daí eu venho aqui em expense no painel admin e faço from.models import customer e expense. E eu poderia fazer simplesmente isso aqui, ó, admin.site.register customer, por exemplo. Certo. Bom, então, como eu mexi no arquivo models.py, que é esse daqui, eu tenho que vir aqui e fazer o seguinte, python manage.py. Eu tenho que voltar um nível aqui. Python manage.py. Make migrations, porque eu alterei o arquivo models.py. E depois o migrate. Opa, migrate.
E depois o run server. Daí eu vou entrar por aqui. Em localhost 2.8000 /admin, admin e a senha. Então aqui eu já tenho a tabela de clientes e eu posso simplesmente criar um novo cliente aqui. Por exemplo, sei lá, João Silva. João@email.com e salvar. Pronto, já temos aqui de uma forma bem simples. Só que o meu admin, eu posso fazer isso daqui, ó. Eu vou tirar isso daqui e vou deixar ele mais completo. Que seria @admin.register customer class customer admin admin.model admin list display. Daí aqui eu posso colocar o Dunder str e colocar também o e-mail, e eu posso definir um campo de busca, search fields, para ele buscar tanto pelo first name quanto pelo last name quanto pelo e-mail. Então aqui, ó, vocês reparem que ele não tem o campo de busca. Agora ele tem. E esse campo de busca, se eu digitar aqui pelo e-mail, João, ele me retorna. Se eu digitar Silva, apertar o Enter, ele me retorna também. E vamos fazer a mesma coisa para @admin.register expense. Deixa eu só copiar daqui. Fazer aqui expense, vou copiar isso daqui e fazer aqui customer value payment date e paid. E aqui no search field, Nokia E501, vou colocar aqui 1, 2, 3. Acho que isso aqui já dá. Description. Aqui no customer eu vou colocar um Dunder para pegar o first name, ou seja, para ele localizar pelo first name e, se eu quiser, também pelo last name. Então é desse jeito que eu coloco. Porque o customer, ele é uma foreign key para tabela expense, certo? Então você tem que colocar dessa forma. Uma coisa que eu vou colocar aqui também é um list filter igual a page, põe uma vírgulazinha aqui. E eu posso colocar também um date hierarchy igual a payment date. Ou seja, quando eu vier aqui, eu tenho as despesas. Posso criar uma nova despesa, por exemplo, sei lá, um lanche que foi pago na data de hoje, pago a João Silva, sei lá, R$12. E eu vou considerar como pago. Salvar aqui. E eu vou criar mais um, que vai ser um outro lanche, só que eu vou colocar para a data de dia 26, a João Silva, R$15, só que não foi pago ainda. Então aqui, ó, ele me mostra o que foi pago e o que não foi. Se eu clicar aqui no filtro, ele filtra o que foi pago, o que não foi pago ou todos. Então foi essa opção aqui do List Filter. E o Date Hierarchy é as datas aqui, ó. Tem um pagamento no dia 25, ele filtra para mim. Ou se eu voltar aqui, um pagamento no dia 26 e ele me retorna no filtro. E aí ele filtra por ano, mês, dia e assim por diante. Bom, como eu tinha falado sobre o ORM, vou apertar Ctrl C aqui, Ctrl L. Se eu digitar python-manage.py e apertar o Enter, ele me mostra vários comandos aqui, e aqui estão os comandos do Django Extensions, que eu tinha mencionado. E um que eu gosto muito de usar aqui é o shell_plus,
Então eu simplesmente faço python-manage.py shell_plus, e a vantagem é que ele já importa todos os models para mim, inclusive o user, que é de from Django contrib auth models, e o expense e o customer, que é de my project expense models. Ele já importa tudo para mim. Então eu vou digitar aqui, apertar Ctrl L, daí eu vou escrever isso aqui, ó, customers igual a Huguinho, Zezinho, Luizinho, e aí quando eu fizer for customer in customers, singular e plural, daí eu posso fazer customer.objects.create, onde o first name, que é o único campo obrigatório, será igual ao iterador, que é o customer. Ó, ele já criou três customers aqui, que é o Guinho, Zezinho e Luizinho. E eu vou colocar mais 3 aqui, que são os 3 porquinhos. Não sei se vocês sabiam, o nome deles é Prático, Heitor e Cícero. E dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou criar uma lista vazia, chamada items, e vou fazer for customer in customers, que eu acabei de definir novamente. Eu vou fazer obj igual a customer first name igual a customer. Daí eu faço items.append obj, e daí eu faço customer.objects.bulkCreate. Ou seja, o bulk create ele é muito mais rápido para inserir os dados. Então, se você tiver com uma grande quantidade de dados, faça com o bulk create, que eu recomendo. Ele é muito mais rápido. Bom, então é isso. Eu vou apertar Ctrl D aqui e vou digitar python-manage.py run server. E aí, se eu vier aqui no painel de admin, ó, eu tenho aqui mais clientes, que é o Cícero, Heitor e o Prático, e aí eu tenho o Guinho, Zezinho e Luizinho. E eu vou criar mais despesas aqui, de uma forma aleatória. Ó, uma para o Cícero, então ok aqui, uma para o Luizinho, tudo na data de hoje, tudo bem, e uma para o Heitor aqui. Então aí criei mais algumas despesas aqui. Eu vou renomear isso aqui, vou colocar aqui um sorvete. Vou editar aqui. Aqui eu vou colocar que foi sei lá, uma peça de roupa, por exemplo. E esse aqui foi um chinelo, um exemplo. Pronto, só para deixar melhorzinho aqui o jeito de visualizar. Eu vou mudar essa data aqui. Não, deixa eu ver. Tá, vou deixar assim mesmo. Tá, daí eu vou fazer aqui python-manage.py shell_plus novamente. Ctrl L. Daí, como que eu faço para selecionar as despesas não pagas? Eu simplesmente faço expenses igual expense.objects.filter, então page igual a false. Daí ele me mostra aqui os expenses que não foram pagos ainda, que no caso é o lanche e o chinelo. Esses dois ainda não foram pagos. Então, como que eu faço para alterar a data de pagamento para uma data futura? Eu faço from date time import date, daí eu faço filter igual, eu vou escrever undate 2021 para o dia 2 de maio, ou para o dia 3 de maio, que é um dia útil. Daí, se eu fizer for expense in expenses, expense.payment date, que é o nome do campo, igual a future. Então, se eu fizer expense.objects.bulkUpdate, que é a forma mais rápida de você atualizar as coisas, faço aqui expenses, que é a minha lista, daí faço aqui, aqui assim, e payment date.
que é o nome do campo. Prontinho. Quando eu sair aqui e fizer python manage.py run server novamente, ó, aqui está 26 de abril e aqui 25 de abril. Quando eu atualizar aqui, ó, ele mudou para 3 de maio e 3 de maio os itens que não foram pagos. Então esse foi uma pequena amostra de como a gente trabalhar com o ORM do Django direto pelo Shell Underline Plus. Bom, agora vamos criar mais alguns templates. Então eu tenho aqui a minha pasta My Project, então eu vou fazer mkdir -p My Project Core Templates Includes, daí eu vou fazer touch My Project Core Templates base.html e depois vou colocar aqui includes nav.html. Daí eu faço mkdir -p My Project Core Static. Daí aqui na barra eu abro chave, coloco css, vírgula, img, vírgula, js, sem espaço, tá? E fecho a chave aqui. Ou seja, o que que ele fez? Ele criou aqui, ó, dentro do My Project, uma pasta chamada templates, onde dentro dele eu tenho o base.html, e uma subpasta chamada includes, onde dentro dele eu tenho nav.html. Depois eu criei uma subpasta chamada static, onde dentro eu tenho css, img e js. Além disso, eu vou criar aqui My Project Core Static css style.css e aqui para o js main.js. Então aqui dentro do static CSS eu tenho style CSS e no JS tenho main.js. Agora eu vou criar alguns templates no Expense também. Então eu vou fazer mkdir -p My Project Expense templates barra expense. Daí eu faço touch My Project Expense Templates Expense e aqui expense underline, daí eu abro com a chave, faço list, vírgula, detail, vírgula, form, fecho a chave, ponto, html. Ou seja, o que eu fiz aqui? Dentro da minha app Expense eu criei uma pasta chamada Templates, uma subpasta chamada Expense, que é o mesmo nome da app. Daí eu tenho expense, underline, detail.html, form.html e list.html. Com isso, eu já montei toda a minha estrutura. Daí eu venho aqui em base.html e escrevo tudo isso daqui. Daí aqui a gente já começa a falar de herança de templates, que é include, onde eu escrevo aqui includes, que é a subpasta nav.html. E eu vou escrever também um block content, que a gente vai usar ele mais para frente. Então essa é a estrutura básica do nosso arquivo base.html. Agora vamos editar o arquivo nav.html. Teve aqui includes nav.html.
Agora vamos editar o arquivo index.html. Daí aqui eu faço extend base.html e block content, onde eu coloco div jumbotron e h1 Django tutorial e um link para https //negrosdev target underline blank negros.dev. Bom, vamos ali também no static css. Daí eu vou fazer body margin top 60 e label.required.after, onde eu vou colocar um content, põe um espaço e um asterisco, que será para os campos obrigatórios, com color red. Vou definir uma classe no com color red também e só. Bom, agora se eu rodar a aplicação aqui, agora já está com um outro layout aqui, com um outro visual um pouquinho mais interessante. Agora vamos vir aqui no arquivo expense templates expense list e vamos escrever extend base.html, ou seja, eu estou herdando todo o conteúdo do base.html e o meu block content será lista de despesas. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, em detalhes vou chamar de detalhes da despesa e informe HTML vai ser adicionar despesa. Bom, como eu já tenho todos esses templates escritos aqui, eu posso vir aqui em expense views.py e escrever def expense list request template underline name igual a expense barra expense list.html e return render request e template name. Eu posso copiar aqui e fazer aqui para detail. Só que aí eu tenho que colocar um pk aqui. E aqui vai ser expense detail. E aqui expense create expense form. Daí eu venho aqui em expense e crio um arquivo urls.py, onde eu faço from django.urls import path e from myproject.expense import views as v. Ou seja, eu estou colocando um alias, né, uma abreviação, para eu chamar ele como um v. Então é appname igual a expense, você sempre tem que definir isso aqui, e o url patterns igual path vazio aqui para v.expense list name expense list. Daí aqui eu faço int pk e ponho uma barra aqui no final para expense detail. E vou pegar esse aqui de cima, copiar aqui e colocar aqui create barra, daí aqui create e create. Bom, agora eu tenho que vir aqui no URLs principal, tirar uma cópia aqui e colocar aqui.
expense barra, e o include aqui é expense, e aqui no namespace, expense também. Vou vir aqui em core nave.html, e aqui em despesas, eu vou colocar uma URL com o namespace, que se chama expense, e eu vou colocar para expense list. Então, provavelmente, quando eu rodar isso daqui, o link já está funcionando, ó, e ele vem para a lista de despesas. Se eu colocar barra 1, ele vem para detalhes da despesa, e se eu colocar barra create, ele vem para adicionar despesa. Então a gente já tem aqui o nosso modelo básico de templates, né, com as URLs aqui funcionando e os views aqui tudo funcionando. E rodamos a aplicação. Então agora vamos começar a fazer o nosso CRUD, né? Então eu vou vir aqui em expense view.views.py e eu faço aqui from.models import expense. E aqui em expense list eu vou fazer o seguinte: object underline list igual a expense.objects, que isso aqui é aquele ORM que eu tinha mencionado antes, all, e aí eu faço um context igual a um dicionário com a chave object list igual a object list, e aqui eu coloco o contexto, o context. Se eu fizer isso, eu posso vir aqui no expenselist.html e escrever o seguinte aqui. Primeiro eu vou colocar um H1 aqui, e já vou colocar aqui logo na sequência um a.btn.btn-primary, e aqui ele vai para adicionar, um botão para adicionar. E aqui eu vou fazer um table.table. Daí aqui no tbody eu faço for. Daí aqui no tbody eu faço for object igual a in object list. Daí aqui tr, td, a, e aqui eu vou colocar, daí eu vou colocar object.description. Daí eu faço um outro td para object.customer, e aqui eu posso usar um template tag do Django, que é o seguinte: se não tiver preenchido, eu coloco 3 tracinhos. Aqui vai ser .value, e aqui vai ser payment date, onde eu vou colocar a data no formato dia, mês, ano com 4 dígitos, então o Y é maiúsculo. Isso aqui, e se não tiver nada, coloco 3 tracinhos. Bom, quando eu fizer isso, eu posso rodar a aplicação aqui e ver que em despesas eu já consigo retornar todas as despesas na minha tabela. Uma outra coisa legal que eu posso fazer aqui também é vir no models.py, e aqui eu vou importar from django.urls import reverse lazy, e eu vou descomentar esse trecho aqui do get absolute URL, e aqui eu vou escrever expense, expense underline detail. Quando eu fizer isso, eu consigo vir aqui, ó. Se você olhar em URLs, eu já tenho aqui o expense detail, que é essa rota aqui. Então aqui, e o nome dele é expense detail. Vou até copiar aqui. Então eu posso vir aqui, ó, e eu tenho que fazer isso aqui.
object.get absolute URL. Ou seja, vou atualizar aqui, quando eu clicar aqui, ó, ele já vai para os detalhes. Então vou voltar aqui e vou agora mexer no no expense-detail.html. Pronto, depois que eu escrevi aqui e atualizei meu expense-detail.html, quando eu voltar aqui e clicar em Launch, ele me mostra todas as informações aqui, mas não sei por que não apareceu. Ah, não apareceu porque agora eu tenho que vir aqui no views.py de detail e escrever underline object, porque o object é uma palavra reservada, então eu coloquei um underline na frente, objects.get pk igual a pk. Daí no meu context eu faço object igual a underline object. E aqui context. Pronto, agora ele vai retornar os dados aqui. E se eu vier aqui chinelo, por exemplo, pronto, ele retorna todos os dados. Então com isso nós já vimos a lista de despesas e os detalhes de cada despesa. Agora vamos mexer no formulário. Então aqui em URLs eu já tenho o create e o create está aqui. Então eu posso vir aqui em adicionar e colocar URL expense expense underline create. Então se eu vier aqui no formulário, a action é ponto, e aqui eu preciso definir, vou tirar isso aqui e colocar para cá, method post, tudo maiúsculo, e aqui um int type igual a multi part form data. Aqui eu preciso definir um CSRF token, que é desse jeito, e aqui eu simplesmente coloco form.as_p, que é um formulário padrão do Django. Aqui é do tipo submit. Ok. Para isso aqui funcionar agora, eu tenho que vir aqui em Expense e criar um arquivo chamado forms.py. Daí eu escrevo from Django import forms e from.models, que é um import relativo, import expense. Daí eu faço uma class expense form, herdando de forms.model form, o M maiúsculo. E aqui eu vou colocar um required CSS class igual required. O payment date eu vou redefinir ele como forms.date field, onde a label é data de pagamento. E eu vou colocar um widget igual a forms.date input. Daí eu coloco format igual a porcentagem y maiúsculo, porcentagem m de mês e porcentagem dia, desse jeito. Daí eu faço attr igual, para eu redefinir o tipo desse campo para do tipo data. Daí aqui eu coloco um input formats
igual, eu coloco esse mesmo formato aqui, põe uma vírgula aqui, outra aqui, e este campo ele não é obrigatório, então required false. Pronto, só esse campo que eu precisei redefinir, e todos os outros eu insiro normalmente, então eu faço class meta, onde o meu model é o expense, e o fields eu poderia colocar assim, ó, se você quiser, é dunder all. Só que eu não quero colocar assim, eu poderia colocar assim também, todos os campos menos o campo de pagamento. Poderia colocar assim também, só que eu não quero também, é apenas uma opção. O que eu quero mesmo é isso daqui, ó. Então, description, payment date, customer e value. Ou seja, todos os campos menos o paid. Eu ainda posso fazer mais uma coisinha aqui, que é reescrever o dunder init com self args kwargs, copiar aqui, porque eu quero fazer o seguinte: super expense form self dunder init args e kwargs for field underline name e field in self.fields.items. Para todos eles eu vou acrescentar um widget onde o attr será na classe e eu vou colocar um form control que vai ser usado por conta do Bootstrap. Agora eu venho aqui em views.py e faço from.forms import expense forms, e aqui no expense create eu vou fazer form igual a expense form request.post or none, ou seja, ou eu deixo ele vazio, if request.method igual a post if form is valid form.save return redirect para expense list expense expense list, e aqui eu tenho que colocar o context igual ao form form. Lembrando que esse form aqui é o que é esse form aqui. E aqui faltou eu importar o redirect, que eu venho aqui em cima e digito aqui redirect, que ele vem do shortcuts. E aqui faltou eu colocar o context. Bom, aqui deu algum erro em expense create. Expense create, o nome do vamos ver aqui. Expense create. O erro é aqui. Ah, faltou uma aspa simples aqui. Pronto, era isso. Então, quando eu pedi para adicionar, ele transformou aqui num campo do tipo data e deixou tudo com form control, que é uma classe do Bootstrap. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uma despesa, almoço, na data de hoje, pago a Huguinho, valor de, sei lá, R$30. E salvar, então tá aqui, ó, almoço, Huguinho, R$30 na data 25/4. Então já estamos com o nosso CRUD básico, que é o formulário, né? O formulário, a lista e os detalhes. Bom, agora eu quero atualizar isso daqui. Então eu posso vir aqui na minha lista e criar aqui ações.
E aqui um TD com A para URL, expense, expense update, e aqui eu passo object.pk, ou seja, eu tenho que editar um item em específico, né? Então, e aqui fa-edit, daí eu venho aqui em URLs, vou tirar uma cópia desse daqui, colocar aqui, chamar aqui de update, daí aqui e aqui update. Daí eu venho aqui em views.py, vou tirar uma cópia disso aqui, daí aqui update, e aqui eu vou acrescentar o seguinte: instance igual a expense.objects.get, pk igual a pk, como que eu coloquei na URL? pk, então tem que colocar o pk aqui. E aqui no meu formulário eu tenho que acrescentar aqui um instance, isso aqui é o segredinho, igual a instance. Daí o resto funciona exatamente igual, não preciso mudar mais nada. Ou seja, quando eu vier aqui, eu já tenho aqui a ação de editar. Então, por exemplo, esse sorvete aqui eu vou editar ele e colocar 2,50 e 26 do 4. Então, o sorvete passou para 2,50, 26 do 4, já consegui editar. E agora, por fim, vamos deletar, né? Então, eu vou vir aqui, tirar uma cópia aqui e colocar expense delete objet pk, só que eu vou definir um estilo aqui com padding left, deixar um espacinho, que senão ele vai ficar muito grudado um no outro. E aqui vou chamar de close e uma classe chamada null que eu tinha colocado aqui, ó, que a classe null é o que deixa ele vermelho, certo? Então deixa ele vermelho. Vem aqui no expense URLs, tiro uma cópia aqui, delete, delete, delete. Venho aqui no views.py, vou tirar uma cópia desse detail, porque está bem próximo. Não, na verdade vou tirar uma cópia desse daqui. Então aqui é delete. Só que aqui eu vou ter que criar um template chamado confirm delete, exatamente com esse nome. Isso aqui eu vou chamar de obj, não tem formulário, não tem. Isso aqui obj.delete, o redirect joga mais para a esquerda aqui. E aqui eu chamo de object e obj. Bom, então eu vou ter que vir aqui e criar um arquivo expense underline confirm underline delete .html. E o conteúdo dele vai ser isso aqui. Pronto, já editamos aqui o arquivo e o delete já está pronto aqui também. E aqui no link já tenho ele aqui também. Então se eu rodar aqui, ó, eu tenho o delete, vou deletar o lanche. Desejo deletar o lanche? Não. Então quando eu volto ele permanece aqui. Se eu clicar aqui, deletar o lanche? Sim. Ó, ele foi deletado aqui. Vou deletar o chinelo também. Ó, deletou. Então com isso já fizemos o CRUD, que é todas as operações básicas aqui do nosso projeto. Se eu entrar aqui em CCBV
.co.uk, a gente tem Class Based View. Eu tenho um vídeo no meu canal, que eu tenho o link no final aqui do projeto, que é um link que ele mostra a diferença básica entre Function Based View e Class Based View. E basicamente o que nós temos aqui que a gente vai usar é o seguinte. Vou fechar tudo aqui. Vou vir aqui em urls.py. E ao invés de eu usar função, agora eu vou usar classe. Só para mostrar a diferença entre eles, como que se trabalha e que isso é possível. Então aqui eu vou chamar de expense list view.as underline view. Então isso daqui. Expense detail view e as view. Expense create view. Expense update view as v. Ou seja, é só uma maneira diferente de trabalhar, tá? Mas aí você escolhe a que for mais conveniente para você. E depois eu venho aqui em views.py. Primeiro que aqui em cima eu vou ter que importar from Django.urls import reverse lazy e from Django.views.generic. Daí eu vou fazer assim e vou colocar create view, delete view, detail view, list view e update view. Daí essas funções podem permanecer aqui, eu não preciso comentá-las nem fazer nada. Aí eu vou só copiar daqui para ficar mais prático. Vou colocar aqui assim. Daí eu faço class. Daí eu pego aqui e coloco assim. O primeiro é list view, o segundo detail view, create view, update view e delete view. E model igual a expense. Ou seja, já fiz todos eles de uma vez, já está tudo pronto aqui com o seu respectivo. A única diferença é que no create view eu preciso definir um form class, que será expense form, o mesmo para update view, e no delete view eu preciso definir um success URL igual a reverse lazy. Daí aqui eu coloco expense, expense list. Pronto, quando eu fizer isso, o RAM server está rodando aqui. Deu um erro de sintaxe na linha 3. Vamos ver, linha 3. Aqui faltou o import. Ok, está funcionando aqui. Então, teoricamente, ele deve funcionar normalmente. Adicionar. Vou adicionar um novo. Ele adicionou aqui. Já mostrou os detalhes logo na sequência. Mostrou a lista. Então, está tudo ok. Consigo editar. Alterar ele aqui. Editei. Alterou. E consigo deletar. E ele deletou também. Então é isso, pessoal. A gente viu aqui um cursinho básico de Django. O link está aí para vocês, como eu já tinha dito. E no final também tem um monte de link. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem um monte de link aqui que eu recomendo que vocês leiam, que vocês deem uma olhadinha, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Ou me chamar no Twitter ou no Instagram por RG3915. E valeu, um abraço e até a próxima.